Laboratório X operando, o seu canal de ciência e dinossauros. E hoje é dia de Dossiê Dinossauro, a série onde eu apresento uma viagem para tempos imemoriáveis, onde a selvageria e a sobrevivência eram as únicas leis. Evite movimentos bruscos e bora pro vídeo. Um predador formidável, com características assustadoras. Dentes serrilhados feitos para lacerar a carne de suas presas. E uma crista que desperta curiosidade e fascínio de nós, bípedes de poucos pelos, os Homo sapiens. Nós, que nos espalhamos pelo planeta Terra, pelos 5 continentes, com uma estrutura complexa de relações sociais, dotados de tecnologias avançadas capazes de alterar o meio em que vivemos, mas há cerca de 193 milhões de anos, no Jurássico Inferior, quem dominava o planeta era esse terópode da família Cernatossauria, o Dilophosauro. A tradução do seu nome vem do grego e significa lagarto de duas cristas. Esse nome foi dado graças às duas protuberâncias que saltam de seu crânio. O seu fóssil foi descoberto por um indígena navarro chamado Jesse Williams em 1940, nas terras da nação Navarro, perto de Tuba City, no Arizona. Já em 1942, Williams mostrou os fósseis para os paleontólogos da University of California, Berkeley, incluindo Samuel Wells, que verificou se tratar de um novo espécime em 1945. O Dilophosauro viveu no Jurássico Inferior e seus fósseis foram encontrados em várias camadas da formação caienta, sugerindo que seu reinado durou milhares de anos. Estima-se que seu comprimento varia de 6 a 7 metros e seu peso varia de 227 a 500 quilos, e sua altura é de cerca de 2 metros. O Dilophosauro foi um dos primeiros macropredadores da América e corria em uma velocidade entre 30 e 50 km por hora. Possuía grandes dentes serrilhados e indícios mostram que se alimentava de outros grandes dinossauros, como por exemplo o Sarasaurus, um herbívoro que, entre outros animais, foi possivelmente o primeiro dinossauro de pescoço comprido de sua época. Ele chegava a medir cerca de 4 metros e pesava cerca de 110 quilos. Em seus fósseis, foi possível observar marcas de mordidas nos ossos, e a falta de outros grandes predadores vivendo na mesma época e no mesmo local indicam que ele era uma presa do terrível Dilophosaurus. É possível também que o Dilophosauro tivesse uma dieta ampla, se alimentando também da carcaça apodrecida de outros animais. Várias espécies de Dilophosauros apresentam em seus fósseis marcas de mordidas e também ferimentos que não causaram a morte do indivíduo, sugerindo uma vida violenta desse grande predador. Esses ferimentos são um indicativo que as lutas entre indivíduos da mesma espécie eram frequentes. Seriam os Dilophosaurus feras territorialistas? Ou será que viviam em grupos onde a rígida hierarquia precisaria ser defendida literalmente com unhas e dentes? Talvez ambos, e esse comportamento aponta para uma possível alimentação canibal. Afinal, podemos encontrar esse comportamento em dinossauros ainda vivos. Sim, isso mesmo, a galinha e todas as outras aves são dinossauros terópodes, da mesma família que o Dilophosauro. E se você não sabia dessa, corre lá para contar para algum familiar seu que você comeu coxinha de dinossauro no jantar de ontem à noite. Uma característica que chama muito a atenção nos Dilophosaurus são suas duas cristas que brotam de seu crânio. Um erro comum é acreditar que essa crista era separada da fenestra anteorbital, esse buraco entre as fenestras do ouvido e do nariz encontradas nos fósseis dos temidos terópodes. Até os dias de hoje, não sabemos o real tamanho da crista dos Dilophosaurus, pois nenhum fóssil preservou a crista por completo, não deixando nenhum indício do quão grande pode ter sido essas protuberâncias. Para auxiliar-nos a compreender a real função e aparência das cristas, mais uma vez recorreremos aos dinossauros vivos, já que alguns avianos modernos ainda possuem cristas, assim como seu bisavô assassino. As cristas encontradas em dinossauros avianos modernos são feitas de ossos, cobertas por queratina, o mesmo material de que são feitos seus bicos. Nas aves modernas, a crista tem a função de atrair fêmeas e ajudar na comunicação, e ainda amplificando o piado de algumas das aves pelo fato da crista possuir entradas de ar. Mas uma outra função das cristas foi descoberta recentemente. Esse dinossauro vivo, o casuar,
possui uma crista com função termorreguladora para suportar as duras oscilações de temperatura da Oceania, local de origem do animal. Ele regula o calor do seu cérebro, enviando mais ou menos sangue para a crista, assim conseguindo dissipar o calor. Mas e a crista do Dilophosauro? Teria uma cor chamativa funcionando como um irresistível atrator de fêmeas na época do acasalamento? Ou a crista serviria para a caçada em bando, com uma sofisticada comunicação reverberando de suas sonoras cristas? Ou então, seria para dissipar o escaldante calor do período Jurássico? Seriam todas as opções anteriores corretas? Ainda não sabemos com precisão. Afinal, ainda não desvendamos todos os mistérios que esse terrível caçador tem a nos revelar. Mas um comportamento inusitado ficou registrado no fundo de um rio do Jurássico Inferior, em Utah, nos Estados Unidos. Marcas de arranhões fossilizados no que outrora era o fundo lameado de um rio comprovam que esses incríveis dinossauros eram capazes de atravessar a nado. Sim, atravessar a nado corpos de água de pelo menos 150 milhões de anos atrás. Um registro impressionante do comportamento desses dinossauros. E se você, assim como eu, tem essa referência do Dilophosauro, sinto em lhe informar, mas ele não tinha esse colarinho e nem cuspia veneno. E sequer tinha esse tamanho. Não existe um registro sequer de que essa máquina de caçar dinossauros havia um colarinho, como os do lagarto-dragão australiano. E muito menos que ele cuspia esse veneno nas suas vítimas como a naja cuspideira. Além do fato de que, na verdade, o Dilophosauro é bem maior do que a versão apresentada no Jurassic Park. Mas tudo bem. Poderia ser um filhote, né? E as outras características podem ter sido adicionadas por meio de engenharia genética pelos hábeis geneticistas da Engen. Beleza, vai. Eu destruí sua infância, mas nem tanto, né? Esse é o Dilophosauro, um predador, um monstro jurássico incrível capaz de nos mostrar que algumas vezes as respostas do passado se encontram no presente, vivas, respirando e colocando ovos. E a cada novo estudo científico, cada nova descoberta, esse espreitador por natureza nos conta um pouco mais de seus segredos. E se você quer continuar a receber esse tipo de material, você precisa fazer 4 coisas. Primeiramente, confere se você já é inscrito aqui no canal. Depois, verifique se você habilitou as notificações. Aperte o sininho. Antes isso era o suficiente para você ser prioridade no YouTube. Hoje você precisa dar um like nesse vídeo e comentar alguma coisa. Comenta sobre o vídeo de hoje, assim o YouTube vai priorizar você para os próximos Dossiê Dinossauro. Agora, me conta aí, qual dinossauro você gostaria de ver na próxima edição do Dossiê Dinossauro? Comenta aí embaixo que eu quero saber qual ser pré-histórico você quer ver aqui na série. Lembrando que pode ser qualquer animal pré-histórico: mamíferos, peixes, dinossauros, hominídeos, répteis, aves, qualquer um. Bom, é hora de fechar o laboratório. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço bem forte e até o próximo vídeo. Tchau.